Eu almoçava e jantava em indústria farmacêutica, né? Alguns torceram o nariz pra mim. Falaram, você vai largar a medicina? Então você não pode ser um médico comum, você tem que estar bem acima da curva, né? Caramba, né? Você não tem saudades da pediatria? Eu falei, eu tenho. Eu tenho. E aí eu comecei a ver o seguinte, não para. Eu acho que é hora de se reinventar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmacientição, um podcast feito pela EMERSO para você, profissional da indústria farmacêutica. Eu sou Maria Antoniana Cletro, do time de comunicação e marketing da EMERSO. Antes de começar, quero te lembrar, checa aí se você está inscrito aqui no nosso canal, dá aquele comentário, aquele like que fortalece muito o nosso trabalho. Ativa o sininho para lembrar, que sempre quando episódio novo sair, todo episódio sai a cada 15 dias aqui no nosso YouTube e também nas redes sociais com os desdobramentos de cada episódio. Hoje o nosso tema é bem interessante, acho que você já viu aí pela nossa thumb e pelo título. Acho que vai ser bem inspirador para você que estiver acompanhando. E aqui do meu lado, como sempre, tem o Rodrigo Gonçalves. Joia Maria, bom estar aqui com vocês novamente. A gente hoje vai falar de um tema bastante importante para o pessoal da indústria, e para falar sobre esse tema a gente está aqui com o Marcelo Pedreira. Ele é pediatra, trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica, tem uma baita experiência nessa área. Prazer estar aqui contigo, Marcelo. Prazer é todo meu e muito bacana poder conversar com vocês sobre esse tema. Marcelo, me conta uma coisa, vamos começar para situar aí a nossa audiência da tua história. Como que começou sua história na indústria? Foi logo depois de formado? Há quanto tempo que você trabalhou na indústria? Como é que foi isso? Vamos lá, Rodrigo, acho que minha história na indústria começou, na verdade, bem antes de eu me formar, né? Porque eu vivi indústria farmacêutica a minha vida inteira. Então, meu pai trabalhou na indústria farmacêutica, não na área médica, mas na área de marketing, né? Na verdade, de vendas e de marketing. E desde que ele era menino, desde antes de casar. Então, ele começou como representante. E o mais interessante é que na mesma empresa. Que legal. Ele ficou como representante e se aposentou, né? Na verdade, aquela aposentadoria que chega uma hora que você precisa se aposentar. Quase expulso, né? Não por vontade dele, né? Mas com 43 anos na mesma empresa. Hoje isso é muito raro. E terminou como vice-presidente de área, né? Então, pra você ver como se cresce na indústria farmacêutica. Então, o que acontece? Eu vivia, esse mundo eu almoçava e jantava em indústria farmacêutica, né? Porque ele trazia muito o trabalho para dentro de casa de uma maneira bem suave. Então, eu cresci com remédios, eu brincava com estetoscópio, né? Então, desde moleque, né? Eu nunca falei que queria ser médico, mas alguma coisa ligada a isso ia sair, com certeza. E aí, eu decidi fazer medicina, terminei a medicina, fiz pediatria, fiz residência de pediatria. E eu estava fazendo já subespecialização na pediatria quando na verdade, o diretor médico que trabalhava com meu pai na empresa falou assim: Marcelo, você tem um jeito bacana, você se comunica bem, né? Já pensou em trabalhar na indústria? Eu falei, olha, eu vivi, eu sei o que é isso, né? Minha vida inteira, então eu tinha um interesse. Então ele me apresentou um headhunter e eu fui chamado logo para a indústria farmacêutica. Então eu cheguei a terminar o terceiro ano de residência de pediatria e me chamaram para trabalhar na indústria. E eu mais ou menos imaginava o que a gente fazia na indústria, né? Pelo convívio, quer dizer, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que vender remédio, né? E o médico que fazia na indústria, na verdade, zelava pelas informações científicas da medicação para que ele possa realmente, as informações saírem da maneira adequada para o médico, mas na verdade, quando eu entrei, a gente não tem uma noção exata do que a gente vai encontrar. Mas fui, né? Era um ano importante para mim, decisão de vida, e a indústria te oferecia até um pacote bacana para quem tinha, naquela época, o que eu tinha, 27 anos, né? Uma coisa assim, né? Nem isso. E eu falei, bora, né? Vamos experimentar, vamos enfrentar esse desafio. E eu imagino o tanto de aprendizado que foi, porque quando a gente faz faculdade ou residência lá em alguma área médica, você aprende a ler artigos, você aprende a entender a doença, você aprende até a dar aula um pouco, porque você vê lá os grandes professores dando aula, você vai num evento, mas você não aprende a parte regulatória, você não aprende como que o médico da indústria se comporta, não aprende nada disso. Não, ninguém ensina isso. Inclusive, quando eu entrei,
alguns torceram o nariz para mim, falaram, você vai largar a medicina? A gente já viu isso algumas vezes aqui, né? Não é? Você vai largar a medicina, né? Você é um pediatra de futuro, né? Que gosta tanto de crianças, comunica bem, ia fazer um baita consultório. Isso os amigos falando, né? Só não falaram em casa porque meu pai deu toda a força, né? Porque ele viveu isso. Então, pessoas pensam que você vai abandonar a medicina e vai se prostituir para a indústria. É bem assim. Sim. Né? Eu falei, claro que não. Né? E fiquei nesse período, nos 4 primeiros anos, conseguia me virar na indústria, dando plantão, comecei a fazer consultório assim, mal e mal, né? Fazer consultório de pediatria meio períodos, não consegue, ou depois das 5 da tarde, não tem muito jeito de fazer isso, mas fui arrastando, fui levando, só que cada vez mais me apaixonando pela indústria farmacêutica. Por quê? Assim, o que eu estudei na indústria, eu acho que é muito mais do que eu estudei ao longo de toda a faculdade. Em primeiro lugar, né, você tinha mais uma responsabilidade, você tinha que, diferente da faculdade, eu vou me formar, depois eu vejo o que vai sair, né? Sim, eu fiz uma boa faculdade, né, tive um bom desempenho, mas realmente eu comecei a perceber o quão importante era estudar e ir atrás daquilo que te interessava na indústria farmacêutica, né? Não, eu imagino que eu sei que você trilhou uma grande carreira na indústria farmacêutica e aí, dependendo da posição que você está, gerente médico, diretor médico, e você é responsável por uma doença, uma área lá da indústria, você tem que saber de igual para igual com a pessoa, o médico que mais sabe da doença do país. Então você não pode ser um médico comum, você tem que estar bem acima da curva, né? Vou te dar um exemplo bacana, porque como a indústria é apaixonante, porque você começa a estudar pontos que você não imaginava que você precisasse estudar. Só que assim, na faculdade você tem que estudar tudo de pouquinho em pouquinho. Na indústria, eu peguei essa primeira indústria que eu trabalhei como gerente médico, já tinha um cargo bacana, não era assessor, né? Era gerente mesmo, tinha um cargo de gerente, né? Com os benefícios de gerente, então você vê como a gente se sentia bem, né? E bora lá e me davam tudo que eu podia para estudar. E não tinha internet fácil naquela época não, na verdade não tinha internet, né? Então você tinha que ir em livro, estudar, em materiais de fora. E aí me deram, uma das áreas que eu cuidei, foi na ginecologia, foi a área de climatério e menopausa. Eu falei, meu Deus do céu, pediatra, vou cuidar dessa área. Eu falei, mas eu vou ser melhor que os meus líderes de opinião aí. Rapaz, você sabe que eu era chamado para fazer entrevista na televisão, porque eles queriam entrar, a indústria, a assessoria de marketing, procurar falar, olha, eu tenho um diretor médico aqui que consegue falar tudo sobre climatério. E no final as pessoas até colocavam lá no GC, ali embaixo, ginecologista. Eu falei, gente, eu não sou ginecologista. Mas como não, doutor? Bem. Eu falei, não sou. Coloca diretor médico, amigas me ligavam. Pediatra é bem estranho, então amigas me ligavam assim, eu não sabia que você era ginecologista, até querendo consulta. Eu falei, olha, mas só para você saber o seguinte, eu conseguia, assim, com 30 anos de idade, discutir de igual para igual, mas com a humildade de querer aprender, tá? Com líderes de opinião que eram professores. Por quê? Eu assistia tanta aula deles, tanto material, que você sabe falar que nem eles. Sim. Então a indústria farmacêutica me deu uma bagagem de conhecimento, de relacionamento com as pessoas extremamente importante. Então eu aprendi a dar aula na indústria farmacêutica, porque você dava aula para representantes, você falava ao vivo em televisão, você escrevia matéria de jornal, né? Tudo isso é um grande aprendizado. Então me fez crescer muito profissionalmente, então eu devo isso muito à indústria farmacêutica. Eu aprendi muita coisa. E coisas que eu não saberia se eu fosse só pediatra, né? Então eu cuidava da área de otorrino, de neuro, de ginecologia. Gente, uma delícia. Eu falei, cara, isso aí na faculdade eu até esqueci, né? Porque eu passei tão rápido pela faculdade, não era meu interesse. E por isso que a indústria é fascinante, né? E ela te faz conhecer um mundo que é totalmente diverso, né? Porque é um mundo que tem que ser ético, mas de vendas, né? Então você tem que fazer o marketing, eles querem que o produto deles... Tem meta, né? É o melhor, né? Então é assim, eu tenho esse produto para dor X, aí ele quer colocar no material, quer falar para os médicos que é o melhor produto do mundo. Eu falo para assim, então, veja bem, não é bem assim, né? E aí você é um jogo de cintura que você aprende, né? Tem que ser bem diplomático, dependendo do momento. Fantástico, Maria, fantástico. Te dá um jogo de cintura fenomenal, né? Porque você tem que fazer a coisa andar de maneira ética. Esse é o papel do médico na indústria, um dos papéis do médico na indústria farmacêutica. E Marcelo, e aí sua carreira foi evoluindo dentro da indústria, você trabalhou, a gente conversou agora há pouco, você me falou que ficou
15 anos lá na indústria, mais ou menos, e aí em algum momento você resolveu que já tinha chegado, dado sua contribuição e pensou em sair. Como é que foi essa decisão? Como é que te levou a voltar a fazer assistência? A indústria farmacêutica, ela, pelo menos estamos falando não de um passado tão longe, tá? Isso é que estamos falando no começo dos anos 2000, né? Mas o que acontece? Você tem muitas oportunidades de crescer dentro da indústria farmacêutica. Então, hoje em dia, nós temos presidentes da indústria farmacêutica, CEOs, hoje se fala CEO, né? Que são médicos, que começaram como médicos, né? E interessante que eu nunca quis migrar para essa área de marketing, né? Eu teve oportunidades de falar, de repente virar um gerente de produto. Tem colegas meus que são médicos, hoje em dia são diretores de marketing da empresa. E eu sempre quis ficar como médico, porque eu quis fazer medicina, porque eu gosto de medicina, né? Então, de repente pleitear um cargo que seja a medicina, eu falei, não quero deixar de ser médico, né? Só que o campo de médico para a indústria farmacêutica é infinitamente menor que o campo de uma pessoa de marketing. Então, veja, meu pai começou como representante, ele andou por todas as áreas da empresa, até terminar na área máxima, né, um C-level. O médico, se ele não sair do seu quadrado, ele pode ser o quê? Então, ele pode ser assessor médico, gerente médico, diretor médico. Aí ele pode ter variações. Não, sou um diretor médico de farmacovigilância. Mas sempre naquele não tem para onde sair. E eu gostava de ser daquela parte de botar a mão na massa, sabe? De realmente ser a parte do gerente, né? Que é gostoso, que você bota a mão na massa, você discute. Aí que você acaba atingindo um cargo de diretor, você acaba tendo outras responsabilidades que talvez naquele momento acabaram me colocando numa posição... Você tira do dia a dia do estudo científico, de discutir me fazia falta isso, entendeu? Muita gestão, porque né? talvez muita gestão, muita sala de diretoria, muita reunião. muito lobby, né? Lobby no bom sentido, porque você tinha realmente que conversar com você. Eu gosto de fazer isso. Mas eu comecei a pensar na vida, falei, cara, e agora, se de repente eu estou nesse cargo como diretor médico, eu quero o cargo mais alto dentro do Brasil para a indústria. Não tinha outro lugar para ir naquela indústria que eu estava, uma multinacional suíça grande. E eu falei, e se de repente sai o presidente, não vai com a minha cara, isso tem muito, né, em tudo que é lugar, traz uma outra pessoa, eu vou fazer o quê na minha vida, né? Eu tinha 40 e poucos anos, jovem, né, eu fui diretor médico muito jovem, inclusive. E eu comecei a pensar, e as pessoas falavam, caramba, né, você não tem saudades da pediatria? Eu falei, eu tenho. Eu tenho. E aí eu comecei a ver o seguinte, não, eu acho que é hora de se reinventar. Eu sempre digo, se você levanta todo dia e tem dúvida se é legal você fazer o que você vai fazer, para e pensa. Eu era jovem, né, 40 anos, hoje em dia, é jovem mesmo, né, muito jovem, né. E aí eu pensei o seguinte, vou mudar, porque eu não estava contente também, talvez a empresa também visse que eu não estava tirando de mim o que podia tirar, então, né, não estava bom para ninguém, sentamos um dia e falei assim, vou parar. Só que eu quero continuar com a indústria. Então, o que eu percebi é que muitas vezes eu precisava de consultoria, de pessoas que me ajudassem, e não tinha. Quer dizer, eu precisava de médicos que fizessem algum projeto para mim, e não tinha. Tá? Eu precisava fazer, ou então alguém da minha equipe fazer. Eu falei, cara, eu vou ser consultor da indústria farmacêutica. Vou prestar serviço PJ. E assim foi. Fiz a minha saída da indústria, entrei numa empresa de reestruturação de carreira para criar uma consultoria, só que além da consultoria, eu queria voltar para a pediatria. Eu falei, eu preciso terminar como pediatra, por quê? Porque como pediatra, meu professor de pediatria, que eu tanto admiro, faleceu com 97 anos de idade, na ativa. Eu falo, eu vou ser que nem ele, tá? Eu vou terminar a hora que eu quiser parar de trabalhar, eu paro. Agora, na indústria, qual é o problema que a gente tem que ter isso de maneira geral do mundo corporativo? A coisa acaba. Se você não fez um bom pé de meia, então por isso tem muito hoje em dia, o que você é? Consultor, não sei o quê, mas na verdade não tem espaço para isso. Então eu não coloquei os ovos no mesmo cesto e eu fiz isso. Eu voltei para pediatria, bacana, né? 40 e tantos anos, 15 afastado da pediatria, só estudando produtos, né? Mas na clínica, nada, né?
não estava nada. Eu falei, vou voltar. Então, montei uma empresa do eu sozinho de consultoria, né? Comecei a oferecer serviços de consultoria, mas de tudo, viu? Tradução, hoje, um tempo que se fazia tradução, né? Hoje em dia, todo mundo traduz tudo sozinho, né? Tradução, aula, suporte a lançamento de novos produtos, documentos regulatórios, farmacovigilância, aula para representantes, até eu ganhar uma... Você terceirizava mesmo o trabalho do gerente ou do diretor? Ligava para meus amigos, conheci muita gente falar, olha, eu estou agora com uma empresa que, olha, tem uma coisa que eu preciso fazer, olha, por exemplo, eu vou lançar um produto, estou precisando de um médico extra para dar força para a pessoa que não está. Vai lá fazer um contrato PJ e pronto. Né? E por já ter sido da indústria, esse alinhamento era 1000 vezes mais rápido para você já saber o dia a dia, a necessidade, a dor. Toda vez que eu converso com alguém da indústria, Maria, as pessoas falam, que bom, né? Já conhece, né, doutor Marcelo? Eu falei, sabe como que é a eu sei o que você quer, tá? Então, na hora, né, eu sei todo o monitoramento, quem prescreve, quem não prescreve, os representantes quando vão no meu consultório, a gente bate longos papos, que eles até pedem opinião, o que você acha, que eu tô falando certo ou não, né? Que eu tô, né? É muito legal nesse aspecto. E fui para esse lado. E ainda, nesse período, uma coisa interessante, eu tive 2 ainda tentativas de retorno, né? Eu tinha desistido, aí uma empresa nacional me chamou, 1 ano depois, falou, olha, tem um projeto que... Eu falei, não, eu já parei, eu não quero, tal. Não, mas olha, nós é um pacote bacana, tal, porque estamos com um problema nessa área, e eu topei. Eu fiquei mais uns 8 meses, voltei a ser CLT, mas assim, com uma dor no coração, né? Aí, que bom, aí eu realmente fiz o que tinha que fazer, como imaginado, não aguentei ficar muito tempo, né? E aí depois eu comecei até a prestar contratos para indústrias, por exemplo, eu teve uma empresa que chegou no Brasil, uma empresa de fora, e que precisava de um diretor médico, mas assim, podia ser umas 3 vezes por semana. Pronto, eu continuei fazendo as minhas coisas e eu era consultor fixo deles, né? Tinha um contrato PJ e eu era diretor médico daquela empresa e continuava fazendo as minhas coisas, quer dizer, mas CLT nunca mais, né? O full time nunca mais. Full time nunca mais, né? Nunca mais. Por quê? Porque eu via que dava para fazer isso. E aí você comentou, né? Eu falei, caramba, como é que eu vou voltar para pediatria? Meus amigos, botei a cabeça no livro, fiz tudo que é congresso, fui estudar, mas que imaginei. E fui voltando, fui pegando plantões, né? Até com pessoas que eu conhecia, falei, olha, eu quero voltar, não, vem cá, dar plantão no meu hospital, na minha equipe. Comecei e aí fui, né? Quando você estuda, aí você vai lembrando tudo, se atualizando, né? Lembrei da pediatria, né? E fui crescendo, dei plantão em muitos hospitais e continuava com a consultoria, sempre, então, quando tinham assuntos novos que surgiam dentro da pediatria especificamente, eu me aprofundava, a indústria pedia, olha, eu vi que você está uma expertise nesse produto, que você gosta desse assunto, você fala bem, você tem eu criei um nome na pediatria, né? E aí me chamavam para falar desse produto, para dar consultoria desse assunto, perdão. E a coisa foi andando, né? Então, tanto que andou, que eu consegui, depois de me achar muito seguro já de vários anos dando plantão em bons hospitais, né? Eu acabei dando plantão, sendo contratado por um hospital grande, né? Hospital privado grande de São Paulo. Fiquei lá 12 para 13 anos no pronto-socorro. Tive cargos mais específicos lá dentro também, dirigindo alguns núcleos específicos dentro do hospital. Isso pela minha experiência que eu tinha também, né? De indústria, na experiência de gestão. Sim. E acabei uma enveredando. Que eles não estavam na medicina, na faculdade, mas que a indústria acabou de trazer. Então, e gostando cada vez mais disso, né? E tive a oportunidade de participar de um projeto de gestão de hospitais. Isso acabei querendo estudar, acabei fazendo 2 MBAs em qualidade e segurança do paciente e em gestão, inovação em serviços de saúde, né? Legal. Por quê? Para poder me aprimorar mais na parte de gestão, né? Dessa parte de entender mais a medicina como essa parte que não é só assistência, né? Tem muito mais. Mas isso por quê? Porque a indústria me ensinou a enxergar a medicina de uma maneira diferente. E Marcelo, pensando na nossa audiência, a gente tem muita gente que está nos assistindo e que está lá em diversos cargos da indústria farmacêutica,
tanto da área médica quanto da área de marketing e tá lá beirando seus, sei lá, 35 para cima, 40, 45 anos. Se você tivesse batendo um papo com esse colega, o que você sugeriria para ele ficar de olho, ficar atento? Porque a gente sabe que às vezes acontece de lá na casa dos seus 45, 50 anos, tem uma reestruturação, ele é desligado e aí fica complexo conseguir emprego, o que fazer. Se você tivesse batendo nesse papo, como é que você aconselharia aí? Primeira coisa, eu perguntaria se é o que ele quer mesmo realmente para a vida dele, né? O que a gente vê é que muitos colegas estão na medicina e estão um pouco desiludidos com o dia a dia da medicina. Eu tive muitos colegas assim. Aí me ligam, falam assim, Marcelo, queria bater um papo com você sobre a indústria farmacêutica, eu estou pensando em ir para lá. Aí eu falo assim, por quê? Porque é uma vida mais tranquila e ganha mais dinheiro. Eu falei, pode parar. Pode parar. É bem isso, né? Não é uma vida, distante. ainda mais hoje. Eu comecei na indústria na década de 90. Década de 90 era telefone com fio e memorando, tá? Eu peguei toda essa transição de computador. Então, era mais fácil, porque o cara para te achar, ele tinha que te caçar. Mas eu peguei o tempo do celular. E hoje em dia, você trabalha sábado, domingo e feriado. Às vezes eu mando mensagem para uma pessoa da indústria farmacêutica, e até peço desculpas, falo, olha, eu te mandei no domingo. O cara me responde na hora. Na hora, né? Tá? Na hora mesmo. Responde. Então é assim, em primeiro lugar, não é por isso que você vai para a indústria. Vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro de maneira mais regrada, digamos assim, né? Você vai ter um salário e não vai precisar ficar contando o número de plantões que você dá por mês para fazer. Então você vai ter, às vezes você tem alguns benefícios, né? A empresa, no meu tempo, a empresa te dava carro da companhia, né? Hoje em dia diminuiu bastante, né? Então eram custos bacanas. Você tinha plano de saúde, que hoje ainda tem. Eu não gastava nada com carro, porque me davam um carro, né? Eu usava tudo isso, era uma coisa... Você se sentia bem menino, né? Meninão, falava, bacana, né? Bacana. Aí, quando os amigos seus iam para o congresso, né? Eles iam lá de ônibus, dividiam um quarto de hotel. E eu já fui várias vezes pela indústria farmacêutica nesse congresso, eu ficava em hotel 5 estrelas e ia de avião. Então, é uma coisa bacana. Então, o que eu ia conversar com essa pessoa é o seguinte, né? Primeiro, é o que você quer? Você tá aí porque você gosta? Não gosto, sou fascinado, adoro isso. Eu falei, então presta atenção, tem um plano B. Porque não adianta, hoje em dia você sabe, a moçada cresce e hoje para contratar um diretor médico, muitas empresas preferem até contratar alguém que já é da casa, né, do que uma outra pessoa. Então, a cultura já está acostumada. Não é, Maria? Então é o seguinte, se de repente você não agrada um chefe seu, tá? Um líder, né, um CEO da empresa, ele vai falar que não te quer mais, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Então, meu conselho é o seguinte, sempre tem um plano B, eu falo isso para todo mundo, gente, vou entrar na indústria, eu falo assim, não para o seu consultório, não largue ainda, eu fiz isso, eu fiquei 4 anos para ter certeza que ia dar certo, né? Não largue seus plantões, calma, segura, porque se não der certo, se você não gostar, pode ser que você não goste. Né? Porque você vai ter que fazer, às vezes você tem que ser eticamente forte, as pessoas têm que entender que você precisa pôr opinião científica, né? E às vezes você tem uns embatezinhos mesmo, não, mas eu preciso dizer que não causa náusea esse produto, cara, mas causa, né? Vamos dizer de outra maneira, né? Mas vamos dizer, então tudo bem, isso as pessoas entendem bastante. Mas às vezes você pode brigar, quantos amigos meus que já quase saíram no tapa aí com o gerente de produto aí? Né? Faz parte. Porque, né, faz parte. Então, é o seguinte, tem um plano B, que é importante. Ou faz um bom pezinho de meia, tá falando, mas eu quero fazer um pé de meia, depois vou comprar uma casa e vou pescar lá e tá tudo bem, mas interior. Então tem o pé de meia para os 50 anos, eu estou tranquilo, né? Posso me aposentar. Não é? E assim, tem que pensar bem nisso. Afinal, os cargos que te vão remunerar de maneira muito alta não são muitos, então você ganha, como médico você ganha até mais dando plantão do que na indústria, então você precisa gostar muito do que você está fazendo. E uma coisa importante, gente, se a coisa der errada, sempre dá para se reinventar, só que quanto mais você demora para se reinventar, é pior. Eu me reinventei, tá? Então hoje eu tenho coisas aí, eu me reinvento todo dia. Né? Então você vai lá, uma oportunidade para fazer de repente um curso, um MBA, para você virar um consultor especializado em tal. Eu falei, vambora, vamos analisar, né? Se cabe no orçamento, vamos fazer e vamos pagar para ver, né? Vamos fazer o que dá certo, né? E hoje eu sei que você
você tem seu consultório, você trabalha em hospital, você dá aula, você dá os cursos e tal. Mas pensando lá nos colegas de marketing que foram seus contemporâneos, deve ter alguns que saíram da indústria. O que você tem visto o povo fazer, que você acha, poxa, uns exemplos aqui que deu certo? Pois é, né? Eu tenho sobrou uma boa leva da turma antiga de marketing, né? Que o pessoal ou se aposentou com o salário de aposentado, né? Ou então pessoas que se associaram, por exemplo, a editoras científicas, né? Para poder vender trabalhos para a indústria farmacêutica, ou pessoas que são consultores hoje que estão oferecendo trabalho aí para algumas empresas, alguns startups de empresas precisando de gente mais experiente, mas é tudo muito picadinho. Tá. Então você percebe que essas pessoas estão, às vezes até não é nenhum emprego, eles fazem uns bicos aqui e ali, sabe? Então, eu imagino que empresas de auditoria... Mesmo que a pessoa tenha o recurso, ela conseguiu juntar e ela tem uma independência financeira, com 55, 60 anos, 65, a nossa população, felizmente, ainda está com a cabeça boa, está no auge, está conseguindo trabalhar super bem, né? Você não quer ficar à toa, né? Você quer fazer. Então, produzir. Mas aí você começa a ver como é que está o mercado na indústria para essas pessoas mais velhas, né? Então elas acabam isso, ou pegando algum trabalho em agência de publicidade, né? Que a gente vê, porque os meus contemporâneos, digamos assim, né? Você sabe que muitos médicos voltaram, fizeram o caminho que eu fiz também, né? Então eu tenho colegas hoje no hospital, assim, que foram meus colegas de indústria. É um movimento que está acontecendo. Ou então, pessoas que resolveram ir para fora do país e estão lá quietinho até hoje, só que fora você ganha bem e tal, e fizeram a vida lá e vão se aposentar e vão ficar por ali, né? É um movimento que a indústria fazia também, hoje ainda faz também, né? Então eu tenho oportunidade na nossa matriz na França, então você quer, mas quantas pessoas? Também pouca gente, aí você tem que ir para lá, e eu vejo, tem uma grande amiga minha que foi inclusive para a França aí acho que há uns 20 anos e tá voltando agora, tá voltando, resolveu voltar porque ela também cansou, ela fala assim, não, agora chega, não quero. O marido também conseguiu uma coisa aqui no Brasil, ela tá bem financeiramente, mas não tá parada não, ela falou, né? As pessoas até quando ela voltaram, para essa pessoa, um ex-chefe dela ofereceu um trabalho para ela, falou, não, mas eu preciso ver o que eu quero fazer, da área de marketing, né? Se eu quero fazer isso ou não, que oportunidades tem, mas são poucas pessoas, são aquelas que deram muito certo. Sim. Né? São mais exceções, né? Então, muito certo. Então, o ideal e como eu tenho amigos hoje que estão desempregados, tá? Amigos com 60 anos ou mais que não conseguem, né? Estão fazendo assim, bicos, né? Um trabalhinho pequeno aqui, ali, te oferece, tem um job aqui para você fazer, um freela, mas no final das contas, né? Se ele não fez um pezinho de meia, né? Não tem uma aposentadoria, não vai viver muito bem. A não sei que tenha sido um CEO de empresa, né? Aí sim, CEO de empresa a gente sabe que ganha bem, né? Ganha bem, quando sai com um bônus enorme, né? E aí ele bota para render e consegue viver bem, né? E Marcelo, pensando por outro lado, tanto da sua experiência dentro da indústria, mas também ter tido contato em casa com seu pai, que também viveu essa rotina, qual conselho que você daria para os jovens, para os mais novos que estão galgando aí, construindo uma carreira na indústria e que às vezes acho que tem um pouco de imediatismo, né, de querer... Muito. Não Deve tem... ser CEO muito rápido, né? Demora, não gente. Querem, a pessoa, a turma quer legal ganhar ter dinheiro ambição, logo. Mas respeite o processo e os desafios que vão ter dias bons, dias ruins e fazem parte. É que nem na medicina, tem muitos jovens que se formam, não querem dar plantão, né? Querem logo viver o bom, né? Claro que não é a maioria, né? Mas tem uma turma que não, querem só já pegar o consultório bem bom, aí tem gente que acaba caindo aí pro lado das mídias sociais para ganhar dinheiro mais fácil, mas enfim, essa pessoa que resolveu ir para a indústria, né? Em primeiro lugar, por que resolveu ir para a indústria? Porque sinceramente conhece alguém, né? Alguém falou, olha, tem uma vaga na indústria, não sei se ele conhece o que faz ou não, né? Mas o primeiro conselho é o seguinte, em primeiro lugar, saiba o que é o trabalho. Vai conhecer o que é o trabalho. E saiba o seguinte, depende do que você quer para você. Então, tudo bem, a indústria hoje em dia roda muito? Roda, o pessoal te dá possibilidades em outros cargos, mas você não vai conseguir chegar a CEO em 2 anos. Tá? Tem muita gente na sua frente para essa vaga aí que você quer.
né? Então você vai adquirir muita experiência, você vai ter uma vida muito corrida, a gente sabe disso, os colegas que eu tenho na indústria, é uma vida muito, muito corrida. Cada vez mais as pessoas querem o mesmo trabalho com menos gente. Então hoje em dia as equipes são enxutas, você sabe disso, né? Você trabalha, o ambiente de trabalho é completamente diferente, muito home office inclusive, mas enfim, as equipes são bem enxutas, então você precisa saber o que você quer fazer, né? Se você está na área de marketing, é diferente da área médica, porque assim, se eu optei por ser um gerente de produtos, eu posso ser um gerente de produto da indústria farmacêutica, como também da indústria automobilística. Agora, se eu sou médico da indústria farmacêutica, eu sou médico da indústria farmacêutica, né? Então, você não tem muito por onde ir, né? Claro, eu posso virar, falei para você, tem CEOs hoje de empresas são médicos, né? Você pode enveredar por isso. Mas, em relação a médico, não coloque os seus ovinhos todos na mesma cesta, né? Não desfaça, minha opinião, não desfaça os seus vínculos com a sua parte clínica ainda, se é que você gosta, né? Porque tem gente que faz medicina e fala, não quero, detesto isso, aí vai fazer outra coisa, né? Mas tem sempre essa possibilidade de não ser aquilo que você quer e às vezes você não ser quem a indústria quer, né? Então, eu acho o seguinte, acho que dá para se reinventar, a minha vida é feita de reinvenções uma atrás da outra, né? Mas sempre, se você tiver uma vontade de fazer isso, se tiver bons conhecimentos, bons amigos, isso ajuda bastante, né? E vontade de, às vezes, começar do zero. E começar do zero, eu falei, eu vou começar do zero. E Marcelo, o pessoal já está avisando aí que nosso tempo eu foi falei para o espaço que a gente já. fala muito. Mas você deu várias dicas importantes, sim. Eu acho que uma coisa que atravessa todas as carreiras, e não é só na indústria farmacêutica, o profissional, cada vez mais a gente vê que a gente tem que pensar num futuro financeiro, tem que ter uma reserva, tem que juntar dinheiro mesmo, pensando na aposentadoria, na velhice e tudo mais. A gente falou de carreira e essa história de reinvenção, mas não sei se você traria alguma mensagem a mais para esse colega, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido de alguém quando era mais novo, e para a gente ir caminhando para o nosso encerramento. Tem alguma coisa que você, poxa, se tivessem me falado isso lá atrás, ia ser legal. Não tinha ninguém para me dizer mesmo o que eu ia encontrar na indústria farmacêutica, tá bom? Mas eu acho o seguinte, você tem que correr atrás daquilo que você se sente fazendo bem, né? Alguém no começo me falou realmente para cuidado com a indústria no começo, então para você segurar um pouquinho a sua vida. Eu fiquei 4 anos com essa vida dupla, depois acabei indo para a indústria farmacêutica, né? Então assim, eu acho que o que eu queria dizer, eu acabei dizendo, né? Então, um conselho que eu falo para você, se você realmente enxerga a indústria farmacêutica como uma coisa que vai te dar um trabalho mais tranquilo, mais leve, né? Que vai ganhar muito dinheiro com pouco trabalho, não vai por aí, gente. Isso não existe hoje em dia. Não existe hoje em dia, né? Então, é para pensar bem que assim, a medicina te dá um bom campo de progressão. Então, talvez, se você for por esse sentido, você não tiver aquele espírito realmente de querer fazer pesquisa, de poder realmente fazer, se você gostar dessa parte de análise de produtos, entender como é que funcionam os mercados, né, gostar dessa parte de gestão, é um bom campo, né? Mas se você gosta da parte clínica, né, se você só está querendo um pouquinho mais de conforto financeiro ou de tempo, tem um pouquinho mais de paciência que vem, tá? Eu sempre falo para as pessoas, olha gente, eu parei de dar plantão, isso existe, viu? Né? Eu já não dou mais plantão hoje em dia. E as pessoas falam, puxa vida, né? Por que eu não consigo? Talvez porque você não parou para pensar que existem outras possibilidades além do plantão para você ser bem sucedido, né? Então é isso. Hoje você fala, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de ensinar, né? Eu sou instrutor de curso de emergências para pediatria, tudo isso que me dá prazer. Então acho que se eu me perguntasse, eu falei assim, faça aquilo que te dê prazer, né? O retorno financeiro vem, ele chega, tá? Se você fizer aquilo que te dá prazer, mesmo sua vida sendo extremamente atribulada, você vai levantar feliz, e é o que acontece, tá? Eu não paro um segundo, mas sou super feliz com o que eu faço. E mesmo assim eu imagino que
não são todos os dias que você tá super feliz. Tem dia que você, mesmo gostando pra caramba de fazer o curso, tem dia que você fala, nossa, de novo. Não tem jeito, Cuidado. que você não precisa pensar isso. Gente, hoje eu tô de saco cheio de falar, não quero fazer isso. Tudo bem, gente, amanhã vai ser melhor. Né? Então isso acontece em todos os lugares. Quantos plantões a gente não entrou, né, Rodrigo? E fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar esse plantão hoje? E lá no plantão você estava bem, né? Porque você faz o que você gosta. Agora, não faz o que você não gosta, gente. Vai procurar outra coisa para fazer. Não vai durar, né? Não vai durar. É muito gostoso você fazer isso. E a medicina te dá essa possibilidade de você se reinventar. Tem várias áreas onde o médico é extremamente importante e a gente sabe disso. Então, que eu puder fazer, eu tenho uma filha médica, né? E ela viu isso, né? Como faz, e ela está sendo super feliz também. Perfeito. Bacana. Marcelo, de verdade, muito obrigado. Nossa, pela bacana nossa essa conversa, viu, gente? Que Passou bacana rápido, mesmo. né? Muito, né? E, pessoal, se vocês gostaram também, como a gente gostou aqui da nossa conversa, deixe seu like aí no nosso canal, por favor, compartilhe esse episódio e deixe seus comentários, sugestões de pauta. É sempre um prazer ouvir o que vocês têm para falar. E eu, se realmente puder conversar com qualquer um de vocês que queira conversar, é o maior prazer fazer isso, né? Te passo os meus contatos, para você tiver alguma dúvida, a gente quer mesmo ajudar os colegas, as pessoas. Maravilha. Bacana. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.